Trazendo para nós outros, nesta manhã, esta palavra, esta mensagem, qual Deus colocou no meu coração. Nós vemos aqui um filho de Jacó, que a um determinado dia, ele toma uma decisão. Esse moço chamava Judá, toma uma decisão para arrumar uma esposa para casar. Ele encontra uma moça chamada Sua. Ele casa com esta moça, e toda moça que casa ou deseja a ter um casamento, ter um esposo ou vice-versa, automaticamente entra na sua mente, no seu coração, antes de casar, ter sua casa, o projeto de ter os seus móveis, ter os seus filhos, a sua família, que é um futuro, que é um projeto de Deus, a família. Então essa moça casa, essa moça chamada Sua, ela casa com esse moço chamado Judá, filho de Jacó. E quando ele casa, ela fica grávida. O primeiro filho primogênito quando ele nasce, eles colocaram o nome dizendo para aquele menino, aquela criança, que para ela era um projeto de Deus, para o casal seria a bênção de Deus, como de fato é. O filho, a criança no seu nascimento é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus, dizendo já para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a sua família, ela é um projeto de Deus. Aleluia. E quando esse menino nasce, eles colocam o nome dessa criança, se coloca o nome dele chamado Esse menino, colocaram o nome dele ele menino vai crescendo, essa criança vai desenvolvendo, é o primogênito da casa, é aquele primeiro filho, é um xodó, é carinho para lá, é carinho para cá, faz tudo que a criança ela necessita, ela precisa. E quando aquela criança já está grande, aí já vem o segundo filho. O segundo filho também vem nascer do filho de Judá, da linhagem de Judá, com a sua esposa Sua. E quando essa criança nasce, eles colocam o nome também de Selá. Aliás, não Selá. Selá é o terceiro filho. Onã é o nome do moço. Depois vem o terceiro filho, se chama Selá. Então 3 filhos, Judá, a sua esposa deu à luz. E naquela época um projeto de um crescimento, de um desenvolvimento, de uma família. Quanto mais a família crescia, mais filhos chegava, a esposa, o casal era bem-vindo, ou seja, a sociedade valorizava mais. Era uma mulher frutífica, que dava frutos constantes. Mas aí, quando este menino cresce, o primogênito chamado esse menino, o seu pai escolhe uma moça para esse moço casar. Observe que a família, ela começa do começo e vai de geração a geração no crescimento. E quando esse moço está pronto para casar, hoje é diferente. Hoje a moça, o rapaz, eles namoram e muitas vezes os pais nem sabem. Mas na época havia uma tradição que os pais escolhiam a moça que casaria com seu filho. Era uma escolha dos pais, não era a escolha da moça nem do rapaz. Era uma escolha do pai. Havia essa tradição. Mas hoje está totalmente diferente. Fugiu da tradição. Aleluia. E Judá resolve arrumar uma moça para o seu filho primogênito casar. E quando Judá encontra a moça chamada Tamar, escolhe essa moça. Esse moço casa com Tamar, uma moça que tinha também um sonho de ser mãe, um sonho de ter sua casa, um sonho
quando moça, desejava ter sua casa, seu esposo, e assim a forma de ter seus filhos também. Era um sonho de todas as moças, ou seja, um sonho de todas as moças e de todos os rapazes. E quando este moço casa, esse moço era crente, servo de Deus, filho de Judá, neto de Jacó, criado nos ensinamentos da palavra de Deus, cultuava, prestava culto ao Senhor. Mas quando este moço casa, esse moço chamado El primogênito, este moço casa, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, o matou, porque o moço era ruim, o moço não queria nada, as coisas sérias com Deus. Observe que ele era um moço que já vivia nos ensinamentos da palavra de Deus, já andava prestando culto a Deus, mas no seu coração havia uma maldade tão grande, que Deus resolveu matar o primogênito, filho de Judá. E quando esse menino morre, havia uma segunda tradição. Essa outra tradição seria que todos aquele que casasse com a moça pudesse ter a quantidade de irmão que tivesse. Mas, por exemplo, quando o moço morresse, o irmão encoxado primogênito, ele vinha e assumiria a viúva para manter a semente. E o costume na época era uma tradição dura, uma tradição que tinha que manter ao pé da letra, que tinha que permanecer assim, servindo dessa forma, ou continuando fazendo tudo quanto se dizia a tradição. E quando Judá chama o seu filho, que era encostado primogênito, e diz para ele: você vai assumir a sua cunhada para manter a semente da descendência. Ou seja, como o primogênito não teve filho, partiu sem deixar a semente, então Onã assumiria a viúva para ter a semente de um crescimento de descendência. Esse moço assume a viúva, assume Tamar como esposa. E quando ela assume, a Bíblia diz que ele também era muito ruim. Era um moço, coração mau, coração duro. Não queria ter a semente ou a descendência do seu irmão. Ele não queria dar continuidade. Mas a Bíblia diz que quando ele chegava a Tamar, ele jogava o seu cimo na terra para não gerar família, para não ter filho. E quando a Bíblia diz que Deus também resolve o matar, Deus o mata porque não quer gerar família. Aleluia! Bendito seja o Deus de Abraão, bendito seja o Deus de Jacó, bendito seja o Todo-Poderoso Senhor. E esse moço morre. 2 filhos de Judá desce à sepultura por ter um coração maldoso, desinteressado a Deus. Vivia na casa do Senhor, servia ao Senhor, foi ensinado de pequeno na casa do Senhor. Mas esse moço, quando cresce, ele vira para o outro lado, o lado perverso, o lado mau. Deus o mata. Fica só o filho mais novo de Judá, que se chamava Selá. O filho mais novo fica. Pela tradição, ele assumiria
a viúva, a Tamar, mas ele não tinha idade, ainda era novo de idade, não tinha idade para assumir uma esposa. Então Judá resolve procurar Tamar e conversa com a mesma, dizendo: Tamar, você vai para a casa dos seus pais, veste roupa de viuvei e lá permanece esperando até o tempo que, sei lá, chegará a idade de lhe assumir como esposa. O trato foi feito. A conversação de Judá com Tamar foi uma conversação sadia, porém ele não assumiu com seus compromissos tratado dentro da tradição que havia na época. Era lei, e lei dura, não podia arredar o pé, e permanecia dentro dessa tradição e dentro da lei. Judá não assume o seu compromisso como pai, como cristão, como crente, como servo de Deus. A palavra de Deus, quem serve ao Senhor dentro da verdade, a palavra do crente é sim, sim e não, não. Se acontecer algo além disso, é de procedência maligna. Aleluia. O crente, ele tem que permanecer com a sua palavra. Se fez, fez. Se não fez, não fez. Permanecer na posição, assumindo o compromisso de cristão. Isso é perante o Senhor, é perante a palavra. Aleluia. Porque se proceder de algo diferente fora da palavra, é de procedência maligna. E quem mente não é filho de Deus, é filho de Belial. Filho de Belial é filho de Satanás. Mas todo aquele que anda na verdade, pratica a verdade, fala a verdade, esse é filho do Deus Altíssimo. Quando eu lembro que quando Moisés, tirando o povo do Egito, quando o Senhor Deus o levantou, Moisés, e quando o povo na caminhada do Egito para Canaã, eu lembro bem que a palavra nos diz que esse povo ia caminhando, mas quando esse povo andava certinho com Deus, obedecendo a vontade de Deus, a palavra de Deus, era o povo de Deus. Mas quando o povo se corrompia, o povo errava, o povo pecava, o povo murmurava, Deus chamava Moisés e dizia: Moisés, o teu povo, se corrompeu. Vai lá, Moisés, é o teu povo, só é o meu povo se andar certinho comigo, se andar na posição de servo, servir bem ao Senhor, dentro da sua vontade. Aleluia. Quando Judá não assume as palavras, o acordo que fez com Tamar, Tamar está lá, o tempo passando, o tempo está correndo, Judá, achando que enganaria Tamar, pensou errado, pensou distorcido o seu pensamento. Porque quando Judá resolve com o seu servo Adulão e vai para tosquiar as ovelhas, que naquela época havia também uma festa, uma tradição dos fazendeiros, porque Judá era fazendeiro, tinha muita ovelha, muitos animais, e Judá tinha funcionário, empregado, e Judá havia tradição que tinha uma festa de todos os fazendeiros estosquiar as ovelhas, ou seja, tirar a lã das ovelhas, se chama tosquiar as ovelhas, tirava a lã. E isso era rotina, ano a ano acontecia essa festa, acontecia essa tradição dos fazendeiros fazer todo esse procedimento. E Judá
E eu voltando atrás um pouco, vê a lembrança que a esposa de Judá, ela vem a falecer. E ela vem a falecer, Judá é consolado e permanece viúvo. Mas quando ele resolve ir tosquear as ovelhas em Tine, e havia a entrada duas fontes, e quando Tamar, alguém diz a Tamar que o seu sogro Judá não ia assumir o compromisso que ele fez com Tamar, da forma que seu filho cresceria, e quando ele chegasse à idade de assumir a viúva Tamar, ele avisaria, mas chega aos ouvidos de Tamar, que Judá não daria o seu único filho, para assumir Tamar como esposa. Ela ouve de alguém soprando nos seus ouvidos, através da conversação de Judá com alguém, e Tamar resolve, chega ao conhecimento dela também, que Judá resolve ir para a cidade, para Tine, para tosquear as ovelhas. E quando ela está sabendo que o seu sogro não vai dar o seu único filho, o filho mais novo, o tempo se passou, ela esperando como serva de Deus, como mulher de Deus, acreditando na promessa daquilo que o seu sogro, como cristão, prometeu, mas não cumpriu. Ora, eu vou dizer algo aqui, que a pior coisa é alguém que não tem palavra. A pior coisa é quando alguém mente para se defender para si próprio, mas não fala a verdade. Jesus está dentro da verdade. A mentira, ela faz parte de Satanás. A mentira não pertence ao Senhor, só pertence ao adversário, porque está escrito lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus fez uma promessa dizendo que eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância, e tenha vida de prosperidade espiritual, que tenha vida em prosperidade conjugal, que tenha vida em prosperidade material, em todos os aspectos, quando andamos dentro da verdade, quando andamos dentro da pura verdade, que é a palavra de Deus. Mas quando Judá, não assumindo o seu compromisso, começou a mentir para Tamar, enganar a Tamar, tentando, melhor dizendo, enganar a Tamar. A bichinha estava lá esperando, estava lá na casa dos seus pais, com roupa de viuvei, esperando o tempo da ordenança de Judá, através do tempo, da idade do seu filho, da idade de selar, chegar o tempo de assumir. Mas ela chega a conhecer que, ao conhecimento dos seus ouvidos, chegou brandando, alguém falando nos seus ouvidos, dizendo: Judá disse que não vai dar o seu único filho. Por exemplo, Judá começou a olhar para ele mesmo e dizer: eu já perdi o primeiro filho, eu já perdi o segundo filho, e eu corro o risco de perder o terceiro filho. E dentro dele, eu imagino, eu deduzo que ele disse: essa mulher tem uma maldição. A Bíblia não diz, mas é um pensamento meu, algo que está errado nela, não é dos meus filhos. Porém, o erro era dos filhos, de não viver obedecendo à vontade de Deus. A maldade era grande no seu coração, na sua vida. Mas quando Judá vai para Tine, para tosquear as ovelhas, Tamar é conhecedora que ele passaria em meio àquelas duas fontes, a entrada de Tine. E quando
Tamar tira a sua roupa de viuvei, ela se desprende das suas vestes e veste roupa, como se apresenta alguém que não serve ao Senhor, que vive numa vida mundana, que vive numa vida de prostituição corrompida, e ela cobre o seu rosto, e vai para a entrada onde havia duas fontes, e vem Judá. De longe ele observa, analisa que a veste dela, o comportamento de Tamar, sua nora, era de uma mulher prostituta, e ela, ao ficar no lugar, Judá olha de longe e já começa a observar que era a mulher dessa forma de qual estou falando. Judá deixou de ir para os cultos, Judá deixou de ir para a oração, Judá deixou de se consagrar, Judá deixou de orar, Judá deixou de ler a Bíblia, Judá perdia os cultos, não andava mais nos cultos. A sua vida, ela virou uma vida carnal, sem nenhuma expectativa de vida espiritual. Mas quando Judá, olhando para Tamar, ele não reconheceu que era sua nora, ele não teve como reconhecê-la, porque ela estava totalmente diferente. E ele se achega a ela e a convida a ficar com a mesma. Mas o intuito de Tamar foi para se vingar do seu sogro Judá, por não cumprir com a sua palavra, de qual o mesmo o prometeu. E quando ele se achega a ela, o convida para ficar com a mesma, e ela diz: o que você vai me dar? E eu vou dar um cabrito que está no meio do rebanho. Ela disse: tudo bem, mas você vai me dar algo de penhor, vai deixar algo empenhado, por garantia de que você daria ou vai dar o cabrito. E ele faz a proposta dizendo: o que é que você quer? E ela vai no forte, e ela diz: eu quero o seu selo, o seu lenço e o seu cajado. Ora, todo fazendeiro, ele tinha o seu selo, o seu lenço e o seu cajado. Ele não devia andar como um fazendeiro, como cristão, sem essa marca. E ele não pensa duas vezes depois que ela faz a proposta. Ao fazer a proposta, ele aceita automaticamente, sem pensar. Judá estava no osso, Judá estava com nada, vazio. O nível de combustível do azeite na vida de Judá estava zero. Não tinha mais nível de óleo, não tinha mais nível do azeite. Ele estava vazio. E há um perigo quando o crente está vazio. Vazio de quê? Vazio de oração, vazio da palavra, vazio da consagração do jejum, vazio da preparação para com Deus. É um perigo, é um acidente automaticamente que pode acontecer quando ele percebe ou ela percebe que está vazio da palavra, da oração, do jejum, dos cultos, para se alimentar a sua alma, o seu espírito. E quando ele sente que está vazio, e corre logo para se reabastecer ou para se ajustar com Deus, há uma recuperação extraordinária que pode acontecer na vida de quem está vazio, quando ele se acorda, se desperta e precisa voltar-se ao Senhor Jesus através da palavra. Alimento, não alimento materialmente, mas o alimento espiritualmente, para sobreviver espiritualmente.
Judá estava vazio, Judá estava desmotivado. Ele não motivava nem ele mesmo, imagina os outros. Ora, se alguém passasse, ou seja, o pinguim passasse por perto de Judá, o pinguim ficava gripado, porque a frieza de Judá estava muito grande. É um perigo quando o crente está vazio e não quer se candarar da súria, se ajustar com Deus, se preparar, buscar enquanto se pode achar, invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Oh, decamanda! Aleluia! Benecamassúbia! Redibiana sé. Olio sobre anda de que ande faz. Bedicome sobre anda. De faio suriando rotiu ne fa. Grandioso Senhor do universo. É um perigo. Aleluia. Tem muita gente que está morto espiritualmente falando. Perdeu a vontade de estar ouvindo a palavra de Deus. Há muito crente, há muitos irmãos que precisa se voltar mais ao Senhor. E o Senhor está com saudade muito grande do tempo que você orava, do tempo que você fechava a porta do seu quarto, entrava no quarto secretamente e fechava a porta do quarto, dobrava o seu joelho e dizia: Senhor, estou aqui, eu estou na sua presença, eu estou vazio, estou sem força, sem ânimo, sem nenhuma expectativa de vida espiritual, meu Senhor. Mas neste momento, Senhor, me renova, me enche da tua graça, tem de misericórdia de mim, me levanta, me ergue de volta. Ai, Deus, Surianda, quando o crente se volta a buscar o Senhor, ele se renova, ou seja, ele tem que renovar o mesmo, de acordo com a sua necessidade. Mas quando ficará distante, deixar de buscar a Deus, deixar de ouvir a palavra de Deus, de cultuar o Senhor, prestar culto ao Senhor, ouvir a sua palavra, é um perigo. E há muitos que eu já ouvi dizer: vou servir ao Senhor é em casa, não vou mais para a igreja, porque o irmão, a irmã passou e não me deu a paz, fez que nem me viu, às vezes de uma forma sem nenhum interesse em fazer dessa forma. Mas há muito crente que precisa se amadurecer perante o Senhor. Não é uma paz ou uma cara feia que você viu que você possa desviar. Lembrar de Jesus Cristo na cruz. Ele deu a sua própria vida pelo amor da sua vida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o Senhor deu a sua vida para dar uma oportunidade para mim e para você de vida espiritual, para que tenha a certeza de morada celestial. O sofrimento de Jesus é um sofrimento incomparável. Para explicar, para entender o sofrimento de Cristo na cruz, é algo tremendo, e que nós não somos nenhum merecedor de nada, mas é a misericórdia do Senhor que nos alcança todos os dias da nossa vida. Só de você estar de pé, de você estar com vida, é motivo de agradecer a Deus. Deitar na sua cama, botar sua cabeça no travesseiro e acordar o dia seguinte, é motivo de agradecer ao Senhor. É motivo de permanecer agradecendo pela grandeza, pela bondade, pelo amor tão grande, e de quais livramentos o Senhor tem nos dado durante dia, minuto, hora, ano, mês. Como Ele tem cuidado. Aleluia. E muitas vezes nós, por besteira, queremos deixar Jesus, queremos abandonar a igreja, queremos se distanciar de Deus.
Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, porque procurar um dia e não encontrarão mais. Mas todo aquele que se volta ao Senhor, obviamente, pode estar frio, desanimado, desmotivado, ele vai ser renovado, ele vai ser estruturado, levantado. É como diz o profeta Isaías, aleluia, todo aquele que busca ao Senhor, espera no Senhor, se dedica ao Senhor, se prepara com o Senhor, se força para estar na casa do Senhor, é como disse o profeta Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão. Pode estar fraco, desanimado, renovarão as suas forças. Subirão com asa como águia, correrão e não se cansarão. Pode até ter fadiga, cansaço, mas correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Quando está sem o combustível, o alimento espiritual, dá um desânimo tão grande, dá uma canseira tão grande. Até nos cultos, ouvindo a palavra de Deus, há um sono terrível. Quando está vazio, alguém está vazio, automaticamente o sono chega, o desânimo, a frieza, a desmotivação não tem, motivação não tem, e começa a bater um sono tão grande, enquanto está cultuando ao Senhor. Mas para isso tem que ter uma determinação, tem que determinar, tem que ter um propósito. Ora, quando viemos à casa do Senhor, vamos falar com Deus, falar com o Senhor, na casa do Senhor, já temos que vir com um propósito. Que propósito? O propósito de ouvir a voz do Senhor, daquele que pode renovar, daquele que pode o levantar, daquele que pode fortalecer espiritualmente falando. Aleluia. Voltando a Judá, Judá chega a Tamar, só chega a ela, e ela faz uma proposta dizendo: o que vai me dar? Ele diz: vou dar um cabrito que está no meio do rebanho. E ela diz: está tudo bem. O que vai me dar de penhor, ou seja, o que vai deixar empenhado por garantia que você vai dar o cabrito. A ela, ele diz: o que é que você quer? A bichinha vai dizer: quero o seu selo, o seu lenço e o seu cajado. Ele não pensou duas vezes, entregou para a mesma e ficou com ela e deitou com ela. A última vez que ele ficou com ela. E ele não reconheceu que era sua nora. Mas o intuito de Tamar era para desmascarar, ajudar daquilo que ele prometeu e não cumpriu. Eu volto a dizer, é um perigo quando o crente promete algo e não cumpre. Fica devedor perante a quem ele promete de cumprir e não cumpre. E perante Deus e perante aquele que prometeu. Traz um desconforto e que alguém desacredita, perde o nome. Uma coisa que o cristão deve fazer, qualquer ser humano, é valorizar o seu nome,
é manter o seu nome, aonde chegar, alguém olhar e dizer: ali é homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, que cumpre com aquilo que ele promete. Judá fica com Tamar, não reconhece que é a sua nora, e ela volta para a fonte da entrada de Tine, e ao ficar ali ele vai embora. Em seguida ela vai para a sua casa, casa dos seus pais. Ela tira a roupa de prostituta e veste a roupa de viuvei, e fica quietinho no seu lugar, sem contar nada a ninguém. Eu trago dizendo nesta manhã, o tema desta mensagem é: a máscara vai cair. A máscara estará caindo. Permanece o Senhor revelando o que está escondido ou oculto. Ou seja, nada de sujeira permanece na casa perante o Senhor. Ele é um Deus de providência. Ele é o Senhor que tudo vê. Ele é o Senhor que tudo sabe. É o Senhor que sonda e conhece o teu e o meu e o nosso coração. Pode até alguém olhar e dizer assim: aquela e aquela é dessa forma, dessa forma. Mas o único que conhece e sonda e conhece o coração e sabe de qualquer segredo é o Senhor. Ele sabe e conhece muito bem. Aleluia. E quando o dia passa, aproximadamente 3 meses, Tamar começa a sua barriga crescer. Tamar ficou grávida de Judá, o seu sogro, e ele mesmo não reconheceu a mesma. Porém, Judá não reconheceu, mas Tamar reconhecia, sabia o que estava fazendo. A barriga de Tamar começa a crescer. E naquela época, se houvesse uma traição de uma mulher que estava compromissada ou sem ser compromissada, fora do casamento, era uma blasfêmia muito grande diante de Deus e diante da igreja, diante da sociedade. Havia uma forma de uma tradição de morte. Se alguém fizesse ou vivesse dessa forma, automaticamente passaria pelo caminho de morte, seria queimada, seria morta, porque pecou, porque desobedeceu, porque prometeu algo e não cumpriu. Porém, Tamar fica grávida. Por Tamar ficar grávida, chegar aos ouvidos de Judá, o seu sogro, alguém chega e diz: Judá, a sua nora Tamar, ela está grávida. Ele diz: ela traiu o meu filho, traiu o acordo, ou seja, quebrou o acordo. Ela deve ser morta. Ela deve ser morta, queimada. Só que quando Judá fica com Tamar, ele manda o seu funcionário levar o cabrito aonde ela ficou na fonte. E ao chegar lá não encontra. Procura saber por alguém ali, e eles informam: não vimos ninguém aqui, nenhuma mulher. E o funcionário volta e diz: Judá, não encontrei a mulher. E ele diz: agora ficaremos calados, deixar abafado.
porém perdi o meu selo, meu lenço e o meu cajado. E ele não podia ficar sem nem essas três coisas. Mas quando Judá está grávida, quando Tamar está grávida, Judá resolve chegar ao seu conhecimento, resolve buscar Tamar, manda buscar Tamar para ser queimada, ser morta. Imagina a multidão que juntou, porque notícia boa demora a se espalhar, mas a notícia ruim, ela espalha muito rápido. Quer ver uma coisa? E encha um saco de pena e suba ao prédio mais alto que tiver e solte aquelas penas no ar, no tempo. As penas se espalham rápido. Ninguém consegue recolher as penas. É como notícia ruim. Aleluia. Notícia boa demora, é pouca a ser divulgada. Mas a notícia ruim, as redes sociais, entre aspas, há muito, entre aspas, espalha as notícias ruins. Mas nós que servimos ao Senhor, devemos espalhar as notícias boas. Notícia que vai favorecer, vai levantar alguém com a palavra de conforto, de ânimo, através da notícia espalhada nas redes sociais. A notícia ruim deixa passar, mas a notícia boa, transmite ela para muitas pessoas. É muito importante. E quando Judá sabe, manda buscar Tamar, uma multidão cerca. Quer ver uma coisa? Todo aquele que está errado, ele quer estar certo. É pouquíssimo que assume o seu compromisso de erro, de falta. Quando alguém está vazio e comete um erro, ele esconde ou joga a culpa para C e para B, mas não assume o seu compromisso de responsabilidade. Todo aquele que está errado, quer estar cheio de razão, quer viver na certeza, no certo, andar na verdade, mas está fora da verdade, e precisa de um ajuste com Deus. Aleluia. Quando Tamar chega diante de Judá, ele conversa com Tamar dizendo: você vai morrer, você pecou, você não cumpriu com as regras, você não cumpriu naquele que nós prometemos, mas ele tinha interesse de sair de fininho para não assumir os seus erros. Que nem eu disse e volto a dizer, todo errado quer estar dentro da razão do certo, mas está errado e não quer assumir os seus erros. E quando Judá diz para Tamar que ela será morta, queimada no fogo, eu imagino Tamar dizendo a Judá, o seu sogro, dizendo: meu sogro, eu posso falar antes que eu venha morrer? Falar algo que preciso falar. Ele abre um espaço, exceção, e diz para a mesma: pode falar. Ela pega, é aonde a máscara, ela começa a descolar do rosto. Quando ela pega o selo e diz: esse selo é seu, meu sogro Judá. Ele observa, analisa que é o selo dele, que pertence a ele. E como foi parar na mão de Tamar? Tamar pega o lenço e diz: esse lenço é seu. Ele reconhece o lenço que pertence ao mesmo. E ele começa a entender agora daquilo que ele aprontou, daquilo que ele fez, mas não procurou alguém de direito para resolver a causa. Ele escondeu, abafou e tentou acusar alguém para morte, para matar.
Alguém quer te matar, alguém quer te destruir, mas o Senhor vai entrar com providência para dar livramento de morte, para dar livramento, porque Deus, Ele é justiça, mas também o Senhor, Ele é amor, Ele é justo, Ele é justiça. Aleluia. Nada ficará impune, não, porque o Senhor, Ele sabe de tudo como fazer, e como criará uma situação para que tudo seja resolvido da forma dele. E quando Tamar pega o cajado que pertence ao seu sogro Judá, eu imagino ela quando pega o cajado e diz: esse cajado é seu, meu sogro. E havia o nome de Judá no cajado. Judá coloca a mão na cabeça e entende. A ficha de Judá cai, a máscara de Judá cai por terra. Caiu primeiro descolando a máscara. Quando ela apresenta o selo, a máscara começou a descolar do rosto. Quando ela pega o lenço, ela começa a descolar. E quando ela mostra o cajado, a máscara cai por terra. Nesta manhã, a máscara vai cair. O nome de Jesus será glorificado. Deus está dando livramento a você. Será revelado aquilo que está escondido oculto, e vida que estão passando por um vale da sombra da morte. Deus está dando livramento nesta manhã. Deus está movendo, a máscara vai cair e será revelado o que está oculto e escondido, ou escondido ou oculto, e você será livrado da morte, assim como foi Tamar. Aleluia. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a calúnia que você está passando. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando. Eu não sei qual o vento que está soprando contrário na tua vida ou na tua casa. Mas nesta manhã, você está do outro lado dizendo: será que é comigo? É com você mesmo. Nesta manhã é com você mesmo essa palavra. Deus está dando está dando livramento a você. Está fechando a boca do leão. Teu nome será poupado. A tua causa será resolvida perante o Senhor. O Senhor, Ele é justo e Ele é justiça. Aleluia. Bendito seja aquele que vive e que reina para todo sempre. O Senhor viva. Ai, a serra, anamaia súbria, iriona súbria, andarabahai. Bendito seja Deus. E quando Judá observa que a máscara caiu, foi revelado o que estava abafado, o que estava escondido. Judá olha para Tamar. Judá olha para Tamar e diz para a mesma: ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Ou seja, ela é mais crente do que eu. Ela é mais vigilante do que eu. Deus cria a situação, ou permite a situação através de uma atitude para dar livramento de morte. Aleluia. Dentro desse texto, já estamos finalizando. Dentro desse texto, falando sobre o selo, o lenço e o cajado. Selo, ou seja, lenço fala de quebrantamento. Lenço fala de alguém que está se quebrantando perante o Senhor. Aleluia. Alguém que se quebranta, se arrepende e alcança a misericórdia do Senhor.
todo que se arrepende fala de quebrantamento. Mas todo aquele que não se arrepende fala do coração endurecido, anda fora da verdade. Diz que pratica a verdade, mas anda fora da verdade. O selo fala selado pelo Espírito do Senhor. Todo aquele que tem a marca do selo da presença do Espírito Santo na vida é diferente. Quem tem o Espírito Santo na vida e preserva o Espírito Santo que habita na vossa vida, na nossa vida, isso fala de ter a marca do Espírito na vida. Primeiro tem que ter quebrantamento. Segundo tem que ter a presença do Espírito Santo. Todo aquele que tem a presença do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele ensina, ele orienta por onde caminha. O que vai fazer que não agrada o Espírito Santo mesmo, ele branda dizendo, está errado, não faça, não vá. É porque o Espírito Santo habita na vida. Mas todo aquele que perde a presença do Espírito Santo, ele é como uma folha seca que o vento sopra para onde quer. Mas todo que tem a presença do Espírito Santo, ele tem um caminho para trilhar perante o Senhor. Oh, bendito seja o Senhor. Aleluia. Lenço fala de quebrantamento. Selo fala da presença do Espírito Santo. Aleluia. Terceiro, fala do cajado. Cajado fala de autoridade. Cajado fala daquilo que fala com confiança, daquilo que fala, daquilo que vive, de autoridade. A autoridade de Deus. Todo aquele que tem autoridade de Deus, ele tem autoridade para falar do amor de Deus. Ele tem autoridade para expulsar os demônios, colocar as mãos sobre os enfermos, serão curados perante o Senhor. Alabachurianda. Judá perdeu três coisas importantes. Perdeu o lenço, quebrantamento. Terceiro, perdeu a presença do Espírito Santo, selo, que representa o Espírito do Senhor. Terceiro, perdeu a autoridade. Cajado fala de autoridade. Então Judá estava no osso, vazio, não tinha nenhuma expectativa de vida espiritual na sua vida. Mas nesta manhã, o tema dessa mensagem é: a máscara está caído. Ou seja, a máscara vai cair. A máscara vai cair, porque o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Que Deus, o Senhor, vos abençoe ricamente a todas as famílias. E se volte ao Senhor enquanto há tempo, porque o dia de amanhã não nos pertence, só pertence ao Senhor. O que pode fazer hoje perante o Senhor, faça, porque amanhã pode ser tarde demais. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue o juízo de Deus sem misericórdia. E nesta manhã eu quero orar por você, já finalizando. E você que nesta manhã, pela primeira mensagem, pelos louvores, pela segunda mensagem, o Senhor falou o seu coração com certeza, através dos louvores, através da primeira mensagem e através da segunda mensagem. Eu tenho convicção do céu que Deus, o Senhor, falou com vós. Toma a decisão com Cristo. Escreva e diga: estou aceitando a Jesus como meu único suficiente salvador da minha vida. Eu estou voltando para Jesus. Escreva, coloque. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que está precisando de um milagre, de cura, de restauração, de libertação. Amado Deus e Pai, maravilhoso Senhor, nesta manhã, Pai, eu te louvo, te glorifico, eu te magnifico, eu te exalto, eu te agradeço o teu nome, Senhor, pela sua bondade tão grande, sua misericórdia, que tem nos alcançado todos os dias, Senhor.
Nesta manhã, Pai, aonde tiver uma vida, Pai, que está enferma e precisando de um milagre, cura ela aonde quer que esteja na face da terra. Arranca as enfermidades, dor de cabeça, depressão, dor na coluna, bico de papagaio, dor no rim. Dá um coração novo, dá um rim novo, Senhor. Dá uma vida voltada, um despertamento do céu para aqueles que estão distanciados de Ti, precisa se acordar. Tira as escamas dos olhos, Senhor. Assim como Paulo disse, quando foi receber a oração, ele voltou a enxergar, é como tinha as escamas nos seus olhos, e ele não enxergava, mas depois da oração, caiu por terra. Senhor, também faz nessa vida, Pai. Desperta ela, ajuda ela, levanta ela, restaura ela, Senhor. Meu Deus, também te peço, Senhor, pela vida do cooperador Benedito ali de Gruta de Lourenço, que está hospitalizado e precisa de um milagre da tua parte, restauração da sua saúde, Senhor, tanto espiritualmente como conjugalmente, Senhor.